Senhores, muito boa tarde. Sejam todos bem-vindos ao debate nacional da reforma trabalhista, evento este que é uma realização da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho, a Matra 4. Nós gostaríamos aqui de agradecer o apoio institucional da Assembleia Legislativa do Estado e também dos apoiadores do evento, Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, Associação dos Magistrados Brasileiros, Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul, Associação dos Juízes Federais do Rio Grande do Sul, Ministério Público do Trabalho, Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho, Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário Federal, Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional RS, Associação Gaúcha de Advogados Trabalhistas, Associação dos Advogados Trabalhistas de Empresa, Associação dos Peritos na Justiça do Trabalho, Escola Judicial do TRT da 4ª Região, Fundação Escola Superior da Magistratura do Trabalho e também da Academia Sul-Rio-Grandense de Direito do Trabalho. Dando continuidade à programação de hoje, nós teremos neste momento o painel O Trabalho em Reforma. Velhas formas de trabalho demandam a reforma. Para tanto, nós gostaríamos de convidar aqui ao palco, para mediar este painel, o ministro do TST, Hugo Carlos Scheuermann. Por gentileza, seja muito bem-vindo, ministro. Gostaríamos também de convidar aqui os nossos debatedores, presidente da Fiergues, Gilberto Petri. Procurador-Geral do Trabalho, Dr. Ronaldo Curado Fleury. E também juiz do trabalho da 8ª Região, Dr. Ney Maranhão. Sejam muito bem-vindos, obrigado pela presença dos senhores aqui no nosso painel. Nós informamos que, mais uma vez, teremos um espaço de 40 minutos para cada debatedor. No final, teremos um debate entre os participantes do painel e, no final, abriremos também para responder às perguntas que serão formuladas pelo público por escrito e poderão ser entregues às nossas assistentes de sala. De imediato, então, nós passamos a coordenação dos trabalhos ao nosso mediador, ministro do TST, Hugo Carlos Scheuermann. Boa tarde a todos. Eu gostaria, em primeiro lugar, de cumprimentar os presentes, colegas, estudantes, membros do Ministério Público, magistrados, em especial saudar os participantes da mesa, debatedores desse tema, desse segundo painel do dia de hoje, o trabalho em reforma, velhas formas de trabalho demandam a reforma, essa é a indagação que se faz. Senhor Gilberto Petri, presidente da Fiergues, Dr. Ronaldo Curado Fleury, procurador-geral do Trabalho, Dr. Ney Maranhão, juiz do Trabalho da 8ª Região. É sempre com uma imensa satisfação que eu retorno ao meu estado do Rio Grande do Sul e o convívio dos colegas. Eu quero agradecer à Matra 4 pela iniciativa da organização deste oportuno e importante evento. E agradecer o convite para participar como mediador desses debates de suma importância. Ontem nós tivemos a magnífica conferência de abertura pela colega e amiga ministra Adelaide Alves de Miranda, Arantes, e hoje pela manhã já se falou nas novas formas de trabalho, se eles justificam a reforma, com brilhantes exposições dos debatedores, um profícuo debate no final, embora com pouco tempo, mas sob a mediação da minha colega e também amiga, Maria Helena Malman. E agora nos cabe debater se as velhas formas de trabalho demandam a reforma. A Lei 13.467 de 2017 é uma realidade, ela está aí. Se não acontecer nada, vai entrar em vigor, talvez com algumas alterações prometidas, através da medida provisória. Mas antes, quando ainda no período
curto em que houve o debate no processo legislativo, que foi extremamente rápido, como já foi referido aqui, e ontem também na palestra de abertura, nós tivemos, que eu digo, colegas ministros, algum espaço e alguma participação em audiências públicas, tanto nas duas casas legislativas, tanto na Câmara dos Deputados como no Senado Federal. Eu participei mesmo de uma reunião com o presidente da comissão da lei da reforma lá no próprio TST, onde reuniram alguns ministros e nós pontualmente alertamos ao presidente da comissão sobre o que implicaria, né, cada uma dessas normas, cada uma dessas alterações. Mas o projeto foi aprovado na íntegra, sem nenhuma alteração, sem nenhuma vírgula. Foram todas palavras ao vento e chegou o projeto ao Senado Federal. E lá, mais uma vez, houveram algumas audiências públicas com participação de colegas. Também eu ressalto aqui, neste período, houve uma intensa participação do Ministério Público do Trabalho. Nesse período, pouco de debate, e que foi tão criticado e que merece a crítica efetivamente, porque não houve, na realidade, um debate com quem deveria haver, com toda a sociedade. Mesmo lá no Senado Federal, nós, no final, no apagar das luzes, ainda fizemos uma nota técnica, onde, mais uma vez, tentamos alertar os senadores de que algumas, pelo menos, normas trariam, se não beiravam a inconstitucionalidade, mas seriam totalmente contra todo o arcabouço jurídico que nós conhecemos, onde se funda o direito do trabalho. Também foram palavras escritas e jogadas no lixo. Não fomos ouvidos. E o projeto foi aprovado, tal como veio da Câmara dos Deputados, com aquilo que já foi falado pela parte da manhã, com a promessa de algumas alterações. Ninguém, evidentemente, é contra uma reforma da CLT, porque tem alguns artigos, evidentemente, que estão ultrapassados. Nós falamos lá em datilografia, falamos lá em telégrafo. Se nós formos ver algumas normas de processo, como está regulada a nossa audiência, baseada apenas na audiência una e contínua, e sabemos nós que ela, a maioria das vezes, não é contínua. Então, toda a sistemática da prova está baseada nisso. Nós temos diversas regras que necessitam efetivamente a atualização. Outra, dou um exemplo, o artigo 62, quando exclui os trabalhadores externos do controle da jornada. Hoje, com as tecnologias que existem, eu vejo uma dificuldade muito grande de encontrar alguém que não possa ser controlado, possa ter controlado a sua jornada. Isso tem que debater, isso tem que efetivamente atualizar em relação às velhas formas de trabalho. Além disso, nós temos as novas formas de trabalho, que foram objeto do debate pela parte da manhã. O teletrabalho, a própria terceirização é uma realidade, precisa de regulamentação. Então, efetivamente, ninguém é contra uma reforma. Nós nos manifestamos contra a maioria daquela que foi proposta, mas eu estou falando do período da gestação da norma. Agora ela está aí. E, estando aqui, no momento, penso que não me compete, em primeiro lugar, porque não me cabe como mediador tecer comentários sobre o tema, a princípio, mas também na condição de ministro, e que nós temos nos debruçado com o estudo e ainda não concluímos esse estudo. Então, eu ressalto, mais uma vez, a importância deste evento, que foi de certa forma, promovido de forma pioneira pela ANAMATRA, trazendo aqui, já pela parte da manhã agora, novamente, o Ministério Público do Trabalho, que também foi autor de notas, alertando no processo de gestação da norma. E temos a presença do Dr. Gilberto Petri, que é presidente da Fiergs, porque este debate ele tem que ser democrático, nós temos que ouvir todos. Então, se agora a norma está feita, bom, pelo menos agora vamos ouvir todos. E o Dr. Ney Maranhão também, que nos honra com a presença. Então, na realidade, é eles que vão falar
sobre o tema, ou seja, o trabalho em reforma, se as velhas formas de trabalho demandam a reforma. Já agora, com a lei publicada e prestes a entrar em vigência. Nós vamos iniciar, então, o primeiro debatedor, Gilberto Porcelo Petri, amigo pessoal, presidente da Federação e Centro das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul, FIERGS, gestão 2017-2020, e como presidente da FIERGS ainda administra o SESI Rio Grande do Sul, SENAI Rio Grande do Sul e o Instituto Evaldo Lodge, ILL Rio Grande do Sul. É diretor-presidente da VECO S.A., Indústria de Equipamentos Termomecânico de Porto Alegre. Também participa como dirigente ou conselheiro de mais 4 empresas no Estado. Desde 2001, preside o Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e Material Elétrico e Eletrônico do Estado do Rio Grande do Sul, a Sinmetal. É formado pela URGS em Ciências Econômicas e Administração de Empresas. No ano de 1999, foi convocado pelo Tribunal Superior do Trabalho, porque exercia aqui a função de juiz no TRT da 4ª Região, e em Brasília exerceu o cargo de ministro classista. Então, sem mais delongas, tendo manifestado, de certa forma, minha indignação pela forma como foi conduzido esse processo no período de gestação desta norma, e, mais uma vez, ressaltando o espaço democrático que todos nós ressaltamos e que ontem a ministra, na abertura, fez ressalva disso, que nós temos que ouvir todos os segmentos da sociedade.